Olá, estamos começando uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL Online. Nós vamos hoje conversar com o primeiro secretário da mesa da Assembleia Legislativa, deputado Jailson Lima, do PT. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E como nós estamos final do ano, início de 2013, eu gostaria de pedir para o senhor fazer um balanço aos catarinenses da sua atuação aqui no Legislativo Catarinense, apesar deste ano de 2012 ter sido um ano diferente, com um calendário especial por conta das eleições. Mas muitos debates, muitas proposições foram apresentadas aqui. Eu pediria para o senhor falar um pouquinho delas aqui para os catarinenses. Eu acho que é importante ressaltar que o calendário especial, o calendário eleitoral, ele faz parte do processo da democracia. Então, as eleições estão inerentes ao parlamento. E aí cada deputado teve a sua atuação nas regiões, no estado como um todo, fazendo a sua luta político-partidária. E à medida em que você se compromete no processo eleitoral, você também se compromete com a gestão. Eu que sou oriundo do Alto Vale, politicamente assim, vamos dizer, fui prefeito de Rio do Sul, tivemos aí o imenso prazer e privilégio de o povo nos agraciar com a eleição de 7 prefeitos no Alto Vale, 4 vice-prefeitos, a ampliação de uma bancada de vereadores, né? Assim como tivemos a inserção em outros municípios com a eleição de outros prefeitos do Partido dos Trabalhadores. Então, o calendário especial é um calendário da vida política do país, onde a gente consolida a democracia com eleições. Eu costumo dizer que se há algo sagrado no processo de cidadania, é o direito à livre expressão do voto, sem o cabresto, né, em cima do cidadão, do trabalhador, porque eu costumo dizer que é o único momento em que todos nós somos iguais. O preto tem um voto e o branco tem um voto, a mulher tem um voto, o homem um voto, o idoso tem um, o jovem tem um. Então é um momento que eu diria de mais igualdade. No que tange especificamente à Assembleia, eu ocupando a primeira secretaria da Assembleia Legislativa, não participo das comissões, mas logicamente que a gente teve grandes embates aqui. E o meu papel tem sido muito voltado para a questão da transparência pública. Né? Eu apresentei aqui na Assembleia o ano passado um projeto de lei chamado de Lei de Transparência Pública. Muito antes, inclusive, do Conselho Nacional de Justiça ter definido isso. Né? E eu diria que enquanto a gente não tiver transparência efetiva em todos os órgãos, não apenas na Assembleia, que tem um dos portais mais transparentes do Brasil. Que já está no ar, acontecendo, que está no ar né, já há deputado? algum tempo. Mas o Tribunal de Contas, né, que foi fruto de uma manifestação minha na tribuna recentemente, dizendo que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia e não tem um portal que tenha a nossa aprovação. O Tribunal de Justiça tem um portal que tem gradativamente ampliado, o Ministério Público precisa melhorar o seu portal de transparência. E eu acho que essa é uma das lutas que a gente tem tido, que tem consonância com a posição da nossa presidente Dilma, quando definiu que nacionalmente o executivo brasileiro tem que expor as suas questões administrativas, desde o salário do servidor até o salário da presidente da República, por exemplo. E a ex-ministra Helena Calmon também no Conselho Nacional de Justiça teve esta posição. Então, acho que a Assembleia tem pautado muito isso aqui em Santa Catarina, tem permitido o avanço, através de leis que os deputados tenham, né? Quando a gente vê aqui também a questão da Defensoria Pública, que foi aprovado aqui nessa Assembleia, importante, né, deputado? É uma outra coisa fundamental. Por quê? Para o atendimento daquele cidadão que não tem condições e recursos financeiros para pagar um advogado, né? A Defensoria Pública é meio que o SUS da saúde, é o acesso à justiça com o direito de defesa. Na verdade, houve uma construção dos senhores parlamentares, né, deputado, do modelo antigo, passar para o novo, né, de acordo com o que exigia a legislação. E um processo, eu diria, num determinado momento, até um pouco traumático, pelas divergências várias opiniões e posições, né, principalmente deputado? a minha bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, né? Mas o parlamento é uma casa de diálogo. E foi com esse diálogo que a gente construiu um consenso.
e que tenho absoluta convicção de que, através da Defensoria Pública, nos moldes de Santa Catarina, a gente também permite avanços nacionalmente para ser copiados. Deputado, também no ano de 2012, o senhor e outros parlamentares, mas aqui falando com o primeiro secretário da mesa, deputado Jailson Lima, tentaram estreitar laços com outros países, né, com negócios no exterior. O senhor visitou a Índia, viu iniciativas importantes lá, como a questão da Faculdade dos Pés Descalços, não foi, deputado? Nós estivemos acompanhando a presidente Dilma no evento dos BRICS, que esse ano foi na Índia. Isso, que Brasil, e coincidentemente, Rússia. essa semana nós fizemos lá uma peregrinação em diversos estados indianos e nós fomos visitar uma comunidade chamada Telônia, de 3.000 habitantes, num dos estados mais pobres da Índia, no Rajastão. E no inverno, a temperatura menor oscila entre 42 e 45 graus. E nessa comunidade que fica no interior desse estado, essa comunidade que é a comunidade agrícola, tem lá uma vastíssima experiência da Universidade de Pés Descalços, que é um empreendedorismo social, onde o cidadão, que é considerado uma das 100 figuras do mundo em empreendedorismo social, em parceria com a ONU e diversas instituições internacionais, desenvolveu um centro de desenvolvimento tecnológico, principalmente para mulheres analfabetas acima de 50 anos. Elas ficam na linha. Onde ele vai buscar 8 mulheres de países diferentes e lá elas desenvolveram a chamada, que eles chamam de avós solares. São mulheres que desenvolvem tecnologia com lâmpada LED, uma placa solar, para as comunidades que não têm energia elétrica. E esse empreendedor, nós levamos também o pessoal da Unisul, foi o reitor e alguns professores, acabaram desenvolvendo parcerias de poder trazer isso para o Brasil. E esse empreendedor social, esse cidadão, uma figura humana muito belíssima, pediu que a gente ajudasse levar mulheres do Brasil para lá. Então nós estamos discutindo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário a sugestão do ministro de levar 8 mulheres da Ilha do Marajó, né, que são quilombolas, mulheres que aquela região não tem iluminação, e a maioria com gerador, a iluminação daquela ilha. Então, se você tem a energia, por que não aproveitar? E essas plaquinhas solares que são pequenas, elas permitem você ter luminosidade por 6 horas, desculpa. Então, esse é um grande passo. E o que aconteceu? Essa semana que passou agora, no Globo Repórter saiu uma matéria sobre a Índia. Elas, exatamente. E nesta matéria sobre a Índia saiu uma matéria sobre a Universidade de Pés Descalços, que faz quase um ano que eu estive lá pesquisando ainda os motivos do desenvolvimento, né? E saiu na Globo. E quando a gente começa a ver que isso é possível ser feito no Brasil, e a gente observa que um país daquele, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, né, que tem hoje em torno de próximo de 400 milhões de pessoas na classe média, ou seja, a população de 2 Brasil, né, 2 Brasis, fazendo aquilo significa que nós podemos fazer muito mais. Nós temos tecnologia. Recentemente eu fiz aqui na Assembleia uma sessão solene de homenagem à Fundação CERT, que eu diria, né, o núcleo de referência de ciência e tecnologia do Estado de Santa Catarina e um dos primeiros do Brasil. Né? Numa das missões que eu fiz à Escandinávia, foram pessoas da Fundação CERT levando representantes do governo da Venezuela. Então, assim, a Fundação CERT, hoje que saiu aqui na nossa ilha, né, hoje está fazendo assessoria em Cuba, por exemplo, né? Na Colômbia, na Bolívia, na África, em Angola, e muita gente não sabe disso. Então nós podemos fazer muito mais, e a universidade representa essa essência, que produz competitividade tecnológica e permite que a gente alce voos maiores, não apenas no Brasil, mas saindo das fronteiras brasileiras para o Mercosul e para outras nações, como a gente tem visto. Deputado Jailson Lima, dentro de tantas discussões, tantas trocas de experiências, debates, algumas polêmicas, na sua opinião, o ano de 2012 no Legislativo Catarinense para o desenvolvimento do Estado teve um saldo positivo ou não? Qual a sua opinião?
Eu diria que o parlamento ele tem contribuído, à medida que aqui a gente tem tido pouco dissenso, né? A maioria das votações tem sido consensuais, em decorrência da maturidade, do debate que se faz no conjunto, e não cabe ao parlamento, principalmente a quem está na oposição, atrapalhar. Eu que sou um parlamentar de oposição, costumo dizer que a gente tem que fazer sempre uma oposição propositiva, porque por mais que o governo tenha maioria aqui, muitos projetos e coisas em andamento dependem do governo federal. E cá entre nós, a gente tem que aqui enaltecer o papel que tem tido a nossa presidente Dilma, a nossa ministra Eli, o nosso governo federal, nas parcerias de recursos que estão sendo disponibilizados para Santa Catarina. E se hoje tem essa confluência de esforços em torno do Estado, de Santa Catarina, do Estado brasileiro, por que a gente vai estar atrapalhando aqui? Não se tem motivo para isso. Então nós temos que construir sempre caminhos que sejam o melhor para o povo de Santa Catarina. E por mais que a gente eventualmente questione o nível de crescimento do Brasil, o PIB brasileiro, nós temos que dizer que nós somos uma das nações que economicamente estamos mais sólidas. E vamos ter um nível de crescimento, mesmo sendo pequeno, acima da grande maioria dos países mundialmente. É só olhar a Europa, por exemplo, o estado que está, olhar os Estados Unidos. Nos BRICS, nós somos o país com menor ranking de corrupção, por exemplo, como a gente vê que nós temos melhorado esse ranking bastante no Brasil também, né? Então, acho que o Santa Catarina é um estado que está trilhando no rumo certo com o Estado brasileiro. O nosso papel na Assembleia é tentar contribuir para que isso flua da melhor forma possível. Deputado estadual Jailson Lima, muito obrigada pela sua presença. Um ano de 2013 aí cheio de realizações para o senhor e toda a sua equipe. Eu é que agradeço e quero aproveitar e desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos os funcionários da Assembleia, né? A você que está fazendo, sempre faz esse programa que é um dos melhores, eu diria, um dos programas de maior audiência da Assembleia. E também desejar a cada catarinense um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que 2013 seja um ano de muito mais prosperidade, principalmente com o povo trabalhador, determinado, disciplinado que nós temos, como é o povo catarinense, com toda a sua capacidade de pensar e olhar para frente o Estado que os catarinenses desejam. Obrigada, deputado. Nós conversamos com o primeiro secretário da mesa da Assembleia Legislativa, deputado estadual Jailson Lima, do PT. Outras edições do programa Fala Deputado na programação da Rádio AL, na TVAL e também na internet, nas agências de notícias da Assembleia Legislativa. Até mais.